Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterno AM 640 e também pelas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Seja muito bem-vindo ao programa Por uma Família Melhor. Eu sou Henderson Souza e vou estar com vocês aqui até a meia-noite. E hoje é um dia muito especial, é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa no programa. Eu estou aqui com um casal muito especial, que é o Emanuel e a Beatriz. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. A paz de Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Hoje nós vamos falar sobre qual tema? Hoje nós iremos falar sobre a importância de se fazer a vontade de Deus na família. Um tema maravilhoso e propício, né? Já que nós estamos também vivenciando este momento da Quaresma. Isso, é um momento de estarmos sempre em oração, muita reflexão, né? Isso mesmo. E chegando agora a Semana Santa, na semana já entrando domingo, né? Com o Domingo de Ramos, principalmente nesse tempo de pandemia, temos que estar próximos de Deus e trazer o testemunho para mais próximo de nós e nossas famílias. Fique conosco, nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família vossa é, Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos começando o programa Por uma Família Melhor, aqui em sintonia com a Difusora Pai Eterno, AM 640 e também pelas redes sociais do @Basílica da Sagrada Família. Esse programa tão especial, produzido pelo Santuário Basílica Sagrada Família, para você, ouvinte da Difusora Pai Eterno, né, para engrandecer sempre mais a nossa vida espiritual, a vida de nossas famílias, né? E sempre tentando levar o melhor da evangelização, né? Levar o amor de Cristo até você, a sua casa, a sua família, os seus amigos. E é essa a missão do nosso programa, sempre gerar uma família melhor. E hoje é dia de Comunidade Família Santa aqui no programa Por uma Família Melhor, que é um dos grupos aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Quem está comigo é o Manuel e a Beatriz, e nós vamos falar um pouco sobre um tema muito especial, né? Como fazer essa vontade de Deus dentro das nossas famílias. E eu já vou começar com uma perguntinha básica, não foi combinado, mas nesse tempo, assim, você podia falar um pouco, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tantas dificuldades, né? Muitas pessoas perdendo entes queridos. Eu mesmo perdi pessoas queridas da minha família. Como fazer a vontade de Deus na nossa família nesse tempo de pandemia? É possível? Então, nunca
eu creio, a palavra nunca que eu vou utilizar é dos últimos tempos, né? Nunca foi tão propício um momento de reconciliação e um momento de aproximação e conversão da família. Diante, né, da pandemia, da quarentena, do que é nos proposto, esta comunhão, né? Já que hoje a maior parte do nosso tempo passou a ser com a família, o home office, os filhos, né? Dentro de casa, para ser também alfabetizados, educados, né? Por nós. Então, aumentou-se a responsabilidade dos pais e, junto com isso, né? Aumentou o afeto. E, diante das circunstâncias, das dificuldades, né, diante das perdas e diante do momento em que nós vivenciamos já, né, no segundo ano que estamos vivendo essa pandemia, Deus, ele tira um bem maior de todas as coisas. Como ele nos dá essa oportunidade de rezarmos juntos, a oportunidade de resgatar, né, esse convívio familiar, do perdão, dos pais repensarem, né, na educação, repensarem no tempo que estava dedicando ao casamento, aos filhos. Então, de tudo Deus tira um bem maior. Eu creio que essa pandemia veio sim, né, trazendo muitas dores, muitas dificuldades, mas é um momento também muito propício de conversão familiar, onde inicia, né, a nossa vida cristã, inicia a nossa vida adulta. A primeira igreja, né, é a família, a igreja doméstica. Essa é uma pergunta muito boa, né? Como fazer a vontade de Deus na família? Ainda mais nesse tempo, como você nos falou, né? Nesse momento de pandemia, como fazer? Porque nós estamos passando por um momento em nossas famílias em que todos estão dentro de suas casas, todos estão com medo ou angustiados, né? Alguns com muito medo, mas esse é um momento propício. É um momento propício, além da pandemia, um momento da quaresma, é um momento propício para que nós busquemos a Deus, para que nós buscamos mais e mais aos que estão já na igreja, aos que estão já buscando, busquem mais. E aos que estão afastados, aos que estão mais longe, voltem, né? Busquem mais a Deus, é hora da gente realmente converter e buscar a Deus, porque esse é o momento. Deus permitiu essa pandemia. Assim como Ele permitiu, é só por Ele que ela vai acabar também. Não vai ser nós, não vai ser por mãos humanas, vai ser da vontade dEle. A humanidade, devido aos pecados, né, ela acabou gerando isso. Porque a ira de Deus foi muito grande devido ao pecado da humanidade. E nós, como família, nós como pais, eu e minha esposa, nós tentamos, né, fazer a vontade de Deus. Então, porque servir a Deus é fácil, fazer a vontade dele é que é difícil. É o que diz, né, o Toninho Profeta. Então, é fácil fazer a vontade, é fácil servir a Deus, difícil é fazer a vontade dele. Então, a gente tem que partir de casa. Nesse tempo em que eu e minha esposa estamos na igreja, estamos buscando a Deus nesse caminho de conversão, nesse caminho de santidade, rumo ao céu, nós tentamos passar não só o que a gente aprende aqui na igreja, aprende com os irmãos, aprende nas pregações, aprende lendo a Bíblia, aprendemos também vendo filmes de santos, aprendemos lendo livros, né, de santos, livros cristãos, aprendemos também a partir dos testemunhos dos irmãos, aprendemos também vendo os testemunhos, assim, a vida do outro, né, dos nossos irmãos, aqueles que estão também buscando caminho de santidade. Nós aprendemos. E tudo isso a gente tenta levar o máximo para a nossa casa, levar para os nossos filhos.
ensinar dentro de casa tudo que Deus nos pede, porque a responsabilidade do meu filho é minha, a responsabilidade dele ir para o céu é minha. Enquanto ele estiver dentro da minha casa, a responsabilidade é minha e da minha esposa. E eu, como homem, isso eu quero me dirigir agora também a todos os homens, que é a responsabilidade do pai, responsabilidade do homem, que você, eu e você, meus irmãos, somos o cabeça da casa, né? Somos o esteio. Então, se não partir de mim, se não partir de mim essa busca por Deus, essa a evangelização dos meus filhos, a evangelização da minha casa, quem vai fazer, né? A esposa, logicamente, a esposa também ajuda e muito mesmo. Mas a responsabilidade é toda nossa, de nós homens. Então, eu tento fazer o máximo, fazer a vontade de Deus dentro da minha casa, ajudar a evangelizar meus filhos. Eu tenho 2 filhos, nós temos 2 filhos, um de 10 anos e um de 12 anos. Né? O de 10 anos é autista, tem autismo. Nós tentamos evangelizá-lo, não é fácil, porque para um autista é tudo mais lúdico. Então a gente está fazendo o nosso papel, a gente está buscando. E o nosso filho mais velho, já com 12 anos, já está na pré-adolescência, né? Então nós estamos tentando, nós estamos fazendo tudo. Já foi batizado desde novo, fez a primeira comunhão. É um caminho. Isso eu quero dirigir aqui a todas as famílias que tem que ensinar o filho desde cedo. Desde cedo, é do berço, que a gente ensina eles a como ser cristão, a buscar a igreja, buscar a Deus. Então a gente não pode somente deixar com que o filho nascer e pronto e vai lá na igreja uma vez na vida, batiza e nunca mais volta. Não. Se você levou seu filho na igreja, batizou, mas e foi embora, não volta mais, vai na missa uma vez no ano, de vez em quando, você não está fazendo o seu papel. Nós temos que fazer o nosso papel, é responsabilidade nossa. Um dia Deus vai cobrar isso de nós. Um dia, quando a gente falecer, ou se Jesus voltar antes de nós falecermos, mas enfim, Ele vai cobrar. Seu filho hoje, ele não está na igreja, seu filho está perdido, né? Seu filho, você não ensinou ele. Você não ensinou o caminho para ele. Logicamente que tem várias e várias famílias que passam por diversos problemas, que mesmo os pais ensinando o caminho de salvação, ensinando o caminho de santidade, ensinando tudo, levando a igreja desde cedo, ainda acontece que filhos saem do rumo do céu, saem do caminho da santidade, saem do caminho que nos leva ao céu, saem da igreja. Logicamente isso é uma batalha que várias e várias famílias hoje passam. Então o nosso papel quando acontece isso mesmo dentro de casa, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que orar e pedir a Deus. E a gente orando e pedindo a Deus, Deus vai fazer, Deus vai cumprir, porque Ele mesmo fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então mais cedo ou mais tarde, não desesperem, não fiquem com medo, mesmo os seus filhos não buscando a Deus, não estando perdidos, ou não estão perdidos, mas não estão na igreja, não estão, né, em Deus. Não percam a esperança, confiem sempre em Deus. E Deus utiliza, né, das coisas que acontecem, igual você falava no início, tudo que acontece também é por uma permissão de Deus. E essa permissão está dentro do nosso também livre-arbítrio, né? Isso. Mas Deus pega tudo que é ruim, tudo de mal que acontece e nos ensina e tira o melhor disso.
eu falo muito aqui sobre a questão da ressignificação em Jesus Cristo, né? Nós temos que conseguir pegar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal e ressignificar em Jesus Cristo. Porque quando nós nos ressignificamos em Cristo, nossa vida vai ser melhor, nós vamos ser mais felizes, né? Porque Deus é felicidade, Deus é amor, e se tivermos em sintonia com Ele, mesmo no pior dos momentos, acontecimentos, Ele vai providenciar o melhor na nossa vida, porque Deus provê, né? E Ele providencia na nossa vida. Eu não sei as dificuldades que você, meu irmão, minha irmã, nos acompanha aí na Difusora Pai Eterno, nas redes sociais, mas acredite na força do Espírito Santo, no poder de Deus. Ressignifique a sua vida em Deus. Você que não vai na igreja, não reza, você que muitas vezes não entrega o seu dízimo, né? Fala, eu não tenho dinheiro. Entregue a quantidade que está ali no seu coração, né? Nós olhamos, a mulher leva somente uma moeda, mas era tudo que ela tinha de valor ali, era aquela moeda, enquanto vários entregam, né? Muito, e ela entrega uma moeda, mas para Deus é a mesma coisa. Comece a entregar a sua vida também a Deus. Comece a entregar os seus problemas, mas também as suas alegrias. Eu tenho certeza que Ele vai providenciar e trazer milagres para a sua vida. E aqui no Santuário Basílica Sagrada Família sempre tem muitos testemunhos de milagre, pessoas, né, que recebem muitas graças. Sim. E agora eu vou chamar um pequeno testemunho, né, de graça, de alegria, né, que aconteceu com a pessoa que fez o jejum das frutas de São José, que é um momento muito especial também que nós temos aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, que é esse momento que nós oramos a São José, fazemos a novena e sorteamos uma fruta para estar em jejum do dia 19 até o próximo dia 19 do ano que vem. E vamos ouvir esse testemunho a partir de agora. Oi, meu nome é Lanayane, sou professora, tenho 29 anos e hoje eu venho aqui contar para vocês 4 bênçãos pela intercessão de São José. Em 2017, o Padre Rodrigo nos apresentou o jejum das frutas no dia de São José. Eu lembro que nesse dia um murmurinho de algumas pessoas dizendo que era até uma invenção do Padre Rodrigo, porque ninguém nunca tinha ouvido falar nesse jejum. Foram anos difíceis para mim. Várias provações, nada dava certo. Então eu pensei, bora tentar, não custa, né? Mal não vai fazer. E eu tentei. A primeira fruta foi o mamão, depois foi a pera, em seguida veio o maracujá e agora quase terminando, agora no próximo dia de São José, agora em 2021, eu entrego o meu jejum da maçã. Nessas 4 frutas foram 4 graças que eu consegui e eu tenho certeza que foram pela intercessão de São José. A primeira fruta foi o mamão. Eu comprei um carro em 2016 para pagar com longas prestações. Foram 5 anos e eu consegui pagar meu carro com 1 ano e meio. A segunda fruta eu consegui dar entrada no sonho da minha vida, que era meu apartamento. A terceira fruta, o maracujá, eu comprei outro carro, eu vendi outro e comprei um novo. Várias outras prestações também, mas eu tenho certeza que com a intercessão de São José, logo também eu conseguirei pagar. E agora, a maçã, terminando agora, né, o jejum de 1 ano da maçã, eu peguei as chaves do meu apartamento. Quando eu comprei, quando eu dei entrada, todo o processo estava na planta. No dia 6 de janeiro desse ano, eu peguei as minhas chaves. No dia 6 de janeiro eu falei assim, nossa, olha que coisa boa. Ano passado eu ganhei um carro de presente e esse ano eu ganhei o meu apartamento, porque meu aniversário é dia 14 de janeiro. O meu carro eu comprei no dia 16 de janeiro do ano passado e no dia 6 de janeiro desse ano eu peguei as chaves do meu apartamento. E a minha mãe até brincou, nossa, quem é seu santo protetor?
E eu sem titubear, eu falei, é São José. Então eu tenho certeza que pela intercessão de São José e o jejum das frutas, eu consegui essas graças e com a bênção de Deus eu conseguirei muitas outras. Isso mesmo, nós estamos no programa Por uma Família Melhor, em sintonia com a difusora Pai Eterno, a M640, também pelas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, através das nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook, o nosso YouTube e também o nosso Instagram, @Basílica da Sagrada Família. Nós estamos aqui para orar com você e por você sempre, porque nós somos um santuário de adoração perpétua. A qualquer momento que você chegue aqui no santuário, do dia ou da noite, o santuário vai estar de portas abertas para receber você, a sua intenção, e também através das redes sociais, 24 horas no ar, através do nosso site, do nosso aplicativo e também do YouTube, @Basílica da Sagrada Família, através do link da adoração perpétua, também através de várias outras transmissões que temos. Então vai lá, nos siga, ative o sininho para receber as notificações das transmissões ao vivo aqui do Santuário Basílica Sagrada Família e nos acompanhe lá, sempre deixando a sua curtida, a sua pergunta e a sua intenção. Hoje é quinta-feira e estou aqui com a comunidade Família Santa e quem está aqui comigo é o Emanuel e a Beatriz, e nós estamos falando um pouco como fazer a vontade de Deus nas nossas famílias, que é tão difícil hoje em dia nós fazermos também esse discernimento, né? Qual é a vontade de Deus, principalmente com tantas dificuldades que nós temos nos dias de hoje, com a pandemia, né? Dificuldades de tempo, às vezes o trabalho tira muito tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta também bem simples, mas como nós podemos discernir essa vontade de Deus na vida da nossa família? Como nós podemos ver através de oração, através do cotidiano? Como que eu posso discernir a vontade de Deus dentro da minha família? Se nós formos, né, é uma pergunta também muito importante para nós, essa reflexão, né? O que seria fazer a vontade de Deus na família, né? O que seria fazer a vontade de Deus? Paulo vai dizer para nós que são muitos, né? Os nossos carismas, são muitos, né? Os nossos chamados, uns são padres, outros freiras, outros de se tornarem família, né? E exemplo de Jesus, Maria e José, da Sagrada Família, né? Se a gente analisar um pouquinho agora, reflete comigo o desejo de Deus para esta família. Então, se fosse uma pergunta, né, qual seria o desejo de Deus, o que é fazer a vontade de Deus na família, a gente olha para a família sagrada, né, para a Sagrada Família, família de Nazaré. José, né, e Maria simplesmente não faziam outra coisa a não ser a vontade de Deus se cumprir na vida, né, do seu filho Jesus. Então, quando nos é dada esta missão, né, de sermos chamados, de sermos convidados, né, por Jesus a fazer a vontade dele na família, nós devemos estar primeiramente, né, em oração. Um pai e uma mãe precisam estar em oração, como o Emanuel disse, cada um vai ter o seu papel. Deus já deixou, né, isso claro para nós, o papel de Jesus, o papel de Maria, o papel de José, né? Então, o papel de Maria, docilmente, né? Maria guardava tudo em seu coração, ouvia a vontade de Deus, né? Era submissa a José, tinha um amor por José, cuidava de Jesus porque ela sabia que Jesus estava aqui de passagem e que ela precisaria entregar, né, Jesus para Deus, né, da melhor forma possível. Então, se tratando, né, de Maria e de José, fazer a vontade de Deus na família é nada mais que isso, né? Como eu vou devolver esses filhos a Jesus, né? Como eu vou devolver o meu marido que foi me concedido a Jesus? E assim a gente vai fazendo essa reflexão diária,
né? Fazer a vontade de Deus como filha, como que é, né? É ser obediente, é eu cumprir ali com os meus deveres, né? Digamos, com as minhas obrigações de casa, mas com amor, com dedicação, sabendo que tudo que eu estou cuidando é de Jesus, é dele, né? Que foi apenas me concedido. E por graça, né, meus irmãos? Nós sabemos que desde sempre, hoje eu rezando, meditando a palavra para estar aqui com vocês, a gente vai encontrar na Bíblia a palavra família 239 vezes, né? Então, aí tem vários versículos da Bíblia que vai dizer para nós, tu e tua casa, crê, né, no Senhor Jesus e tu e tua casa será salva, né? Tu e a tua família. Então, a palavra de Deus, né, vai dizer para nós desde o início, né? Na hora que Deus ordena a Noé que faça a arca, coloque a sua família na arca. Então, isso era ouvir, né? A gente vai vendo, a gente for ver as histórias, né, do Antigo Testamento, Abraão. Então, tudo ali era orientação de Deus para prosseguir, cuidar da sua família. Em oração, Deus me deu uma palavra que eu vou partilhar com vocês, é uma palavra de exortação. Confesso que eu não conhecia essa palavra, mas Deus fala tão diretamente conosco e essa palavra me chamou muita atenção. O quanto eu preciso ter zelo, o quanto eu preciso ter amor e cuidado com o pedido de Deus, né? Que é fazer a vontade dele na nossa família. É 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim para nós. Quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior que um infiel. Então, palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que palavra forte. Quem se descuida dos seus, principalmente de sua própria família, é um renegado, pior que um infiel. Ou seja, ele nos deu a família e aí ele nos exorta a cuidar dessa família, a zelar dessa família, fazer a vontade dele, né, nessa família, em oração, ouvindo, né? José foi avisado em sonho, né, protegendo Jesus, saia daqui, vai para o Egito. E assim, né, nós vimos aí o Antigo e o Novo Testamento, a graça de Deus sobre a proteção da família e a importância dela. Essa pergunta sua, né, de como discernir a vontade de Deus na família. Nós hoje temos a Bíblia, temos as missas, temos as pregações, temos o catecismo da igreja, temos temos livros cristãos católicos que vêm para nos ensinar, para a gente poder discernir qual é a vontade de Deus na família. Então, assim, você estava falando e eu fiquei pensando aqui, minha esposa também falando de José e de Maria, me veio, né, como que José, olha para você ver, né, como que José discernia qual que era a vontade de Deus para o filho dele. Deus falava com José através de sonhos, né, para ele discernir, olha, José, pega teu filho, pega Maria, né, primeiro sonho, né, que ele teve, né, não rejeite Maria, pois ela terá um filho, né, conceberá um filho do Espírito Santo. Então, o segundo sonho foi para ele pegar e sair da cidade que eles estavam, de Belém, para ir para... De Jerusalém para Belém. Isso. E então, o discernimento, Deus falava com ele. Então, o Espírito Santo, a gente tem que clamar o Espírito Santo para que ele venha em nosso auxílio, para a gente poder estar discernindo, para que ele venha pedir o Espírito Santo o dom do discernimento, para a gente poder estar discernindo a vontade de Deus na nossa família. Estar atento, né, ao chamado do Espírito Santo, à voz de Deus, né, para nossa casa. Então, por isso nós temos que estar sempre em oração pela nossa família. Sempre em oração, conhecer a vontade, conhecer os mandamentos, conhecer tudo que Deus deixou para nós, tudo que Jesus nos deixou na palavra. A gente tem que buscar para a gente poder discernir qual é a vontade de Deus. E eu vou ler aqui um pedacinho aqui também do Catecismo da Igreja, que vem para nos dizer sobre a família. No parágrafo 1652 do Catecismo, ele nos diz o seguinte:
Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e sua coroa. Então, qual que é o ponto alto da missão de um casal? Procriação e educação dos filhos. Esse é o ponto alto da nossa missão como marido e mulher. Os filhos são, sem dúvida, o mais excelente dom do matrimônio e contribuem muitíssimo para o bem dos próprios pais. O mesmo Deus que disse: não é bom que o homem esteja só, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e que desde o princípio fez o homem varão e mulher, Mateus 19, 4, querendo comunicar-lhe uma participação especial na sua obra criadora, abençoou o homem e a mulher, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Por isso, o culto autêntico do amor conjugal e toda a vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do matrimônio, tendem a que os esposos, com fortaleza de ânimo, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e do Salvador, que por meio deles aumenta continuamente e enriquece a sua família. Muito lindo isso, né? Está escrito no catecismo. Então a igreja vem nos ensinar. Nós temos que estar atentos em todos os momentos, para que a gente não caia nas tentações, a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Nós, como marido e mulher, não somente nós temos que cuidar dos nossos filhos, como eu falei primeiramente, mas eu também tenho que cuidar da minha esposa, que é o meu papel, primeiramente. Cuidar da minha esposa e minha esposa cuidar de mim. E quando a igreja nos pede isso, né, que o Emanuel acabou de ler no catecismo, o tanto que é importante viver e criar os filhos na comunidade, crescer, né? Nós temos experiências maravilhosas, nós estamos na comunidade há quase 7 anos, nós somos casados há 12 anos, nós podemos ver a diferença da nossa vida, dos nossos filhos, que vieram ainda pequenos, e como que está sendo essa construção da nossa vida. Veja que a igreja, ela nos orienta e nos ajuda. Quer uma ajuda mais bonita do que a catequese, né? Como a igreja é fantástica nessa parte, como ela nos auxilia nesta parte, né? Eu conversando com o padre Rodrigo, como o Emanuel diz, nosso filho autista, nós temos um filho com autismo, e aí o autista, ele não entende o sentido figurado, ele é lúdico. A gente explicando para ele sobre Jesus, ele perguntou, né? A gente falou que Jesus era onipresente, ele não via, mas Jesus estava com ele o tempo todo. E aí, na hora, ele nos perguntou: Jesus não vai me assustar? Eu tô com medo, porque eu não tô vendo ele. Então, eu acho que ele imaginou uma pessoa ali, né? O tempo todo, ele não vendo essa pessoa vendo ele. Então, essa preocupação da catequese, né? Como que vou levar meu filho para a catequese? Como que meu filho vai entender que é o corpo e o sangue de Cristo, né? Essa dificuldade que o autismo tem. E aí o padre Rodrigo falou: minha filha, você na sua casa, a catequese começa em casa. E aí eu sabia disso, né? A gente já sabe disso. Mas olha a responsabilidade da família, e a gente transfere para a igreja, e a gente transfere para a escola, e a gente transfere para o psicólogo, né? E é o fundamento da criança, é o fundamento da vida, é a catequese, né? Então, além de nós sermos pais presentes na igreja, que a igreja nos orienta, usar os sacramentos, essa ajuda da igreja adequada, nós ainda somos, né, responsáveis por isso. E eu confesso que no início, né, foi perguntado para nós sobre a pandemia, quanta graça eu tenho recebido de estar mais presente, né? A nossa vida, pai trabalha, mãe trabalha, então é muito corrida, e diante dessa pandemia a gente pode vivenciar isso de perto, ensinar uma tarefa, a gente não terceirizar a educação,
né? A gente ensinar, a gente brincar, a gente tirar dúvida, a gente estar mais perto, mais presente. Isso é gratificante. Quem tem essa oportunidade de estar em casa, presente, junto com os filhos, né? Mesmo que seja forçado, mas que é um chamado de Deus à conversão íntima da família, a reconciliação mesmo, como isso é maravilhoso para nós. E desde o início nós estamos falando aqui sobre como fazer a vontade de Deus na família. Então, eu quero agora falar para vocês também, porque muitos vão perguntar assim, mas para que fazer a vontade de Deus? O que eu ganho com isso? Então, eu quero contar para vocês os frutos que eu e minha esposa estamos tendo dentro de nossa casa, a partir do momento que nós aceitamos, que nós passamos a buscar a Deus. Os frutos são excelentes, os frutos são lindos. Hoje nossa família é linda, é abençoada. É tão lindo ver filhos que adoram a Deus, filhos que se ajoelham diante do Santíssimo Sacramento, filhos que adoram, filhos que rezam o terço, filhos que a gente contar uns testemunhos rapidinho para vocês. Minha família estava passando por um problema familiar, né, na casa de uma irmã minha, e problema conjugal. E meu filho, sabendo disso, com isso há 2 anos atrás, com 10 anos de idade, meu filho mais velho pegou e começou a fez uma penitência. Ele tirou o refrigerante por 1 ano. E aí aquilo eu fiquei assim, o que será? Para que ele tirou, né? E eu perguntava para ele, ele não posso contar não. Eu imaginei muitas coisas, né? Eu pensei, certo, ele está querendo alguma coisa, né? De Deus. E aí ele, com 1 ano sem tomar refrigerante, com 10 anos de idade. E aí, passado esse 1 ano, né? Ele ele cumpriu certinho 1 ano. Não bebeu uma gota de refrigerante durante 1 ano. E aí perguntei para ele, o que foi? Por que você fez, meu filho? Ele falou, eu fiz para que Deus restaurasse, né, o casamento da titia. Então naquilo eu me emocionei, eu chorei, porque é lindo ser família santa, é lindo buscar a Deus, é lindo estar na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é lindo, vale a pena. Não só esse testemunho, mas muitos outros. Meu filho mais novo, como eu falei primeiramente, ele tem autismo. E ele, quando nós descobrimos que ele tinha autismo com 2 anos e meio, foi até uma das coisas que fez com que nós buscássemos a Deus, porque eu imaginei, só Deus para poder ajudar, né? E o diagnóstico dele, todos os médicos que nós passamos era autismo grave. Ele não falava uma palavra, com comprometimento na fala. Autismo, era assim escrito, ó, autista grave não com comprometimento na fala, né, não verbal. Mas nós buscamos a Deus, confiamos, entregamos para Ele as nossas dificuldades. E aí veio a cura, Deus falou. Deus um dia se utilizou de um sacerdote, e o sacerdote no meio de uma cura e libertação, ele falou para nós, seu filho vai ser curado devagarinho. E depois disso eu tomei posse dessa graça, e meu filho começou a ser curado. Aos pouquinhos, com 4 anos ele começou a falar. O dia que ele falou papai, eu me emocionei demais, chorei demais, porque normalmente uma criança com 1 ano e meio já está falando. Então ele com 4 anos que ele começou a falar. E com diagnóstico, né, de autista grave, não verbal. Só para simplificar, hoje meu filho fala, ele lê e ele escreve. Só para você ver a graça de Deus. Foi tudo assim, ó, devagarinho. Hoje ele já está com 10 anos.
Esse diagnóstico era impossível, né, para os médicos. Os médicos hoje olham para ele e dizem assim, olha, ele fez eu morder a língua. Um milagre. Um milagre. Outros médicos olham, outro também que atendeu ele ficou assim, boquiaberto, pediu os vídeos dele de antes e do depois, porque assim, um milagre. É frutos de fazer a vontade de Deus na família. São os frutos. Muitos frutos, muitos. Eu posso dizer para vocês que a cada dia eu recebo algum fruto de fazer a vontade de Deus na família. Não perde um minuto sequer da minha vida. Eu não me arrependo em nenhum momento da minha vida de ter buscado a Deus, de ter largado tudo, largado aquela vida de pecado, aquela vida que me afastava de Deus, que fazia... que na verdade aquela vida que eu tinha era uma vida de pecado, uma vida fora da graça. E hoje eu estou, graças a Deus, numa vida de graça. Uma vida de graça mesmo que nós vivemos dentro da nossa casa. E tantos outros irmãos e irmãs aqui nessa comunidade Família Santa, que tem vários e vários testemunhos para poder dar, de frutos que conseguiram alcançar, fazendo a vontade de Deus nas suas famílias. Uau, testemunho muito forte e, como dizia, é muito bom. É bom demais dar conta ser família, né? Bom demais. É muito bom. É bom demais fazer a vontade de Deus. Maravilhoso. Sim. E sempre a nossa vida engrandece quanto nós seguimos a vontade de Deus e procuramos levar esse amor, né? O amor e a palavra de Deus. Bom, eu queria agradecer muito a participação de vocês, da comunidade Família Santa, também do lindo testemunho que vocês deram agora. Muito obrigado. De nada. Amém. Nós que agradecemos. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus, cheios do Espírito Santo, né? Não tem segredo, meus irmãos. É ouvir a Deus, buscar a vida de oração. E o resto, Deus fará. É isso mesmo. Amém. Fiquem todos com Deus. Amém. Fiquem com Deus. Isso mesmo, eu agradeço a você também que nos acompanhou na Difusora Pai Eterno AM 640 e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família. Amanhã, programa também, muito louvor, muita glória, muita música também. Amanhã nós vamos ter música aqui no programa Por Uma Família Melhor. Acompanhe o programa através das redes sociais, @Basílica da Sagrada Família, ou pela Difusora Pai Eterno, sempre começando às 22 horas com a Santa Missa e depois esse bate-papo muito especial. No domingo, começando meio-dia, domingo à tarde, né, com a missa também, depois um bate-papo com as psicólogas Jordana Ribeiro e Tainá Bento, que vem trazer também como ser cristão saudável. Então fique sempre sintonizado conosco aqui na Basílica Sagrada Família. Tchau e amanhã eu espero por você. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.